rapaziada, mais um aulão com o tio Dani, tá? Para avisar, né? Esse aulão ele é mais voltado para as turmas do segundo ano do ensino médio e sempre enfatizando, nunca é demais, né? O terceirão, tudo é válido, certo? Rapaziada, na última aula do segundo ano, tá? A gente acabou focando na expansão territorial dos Estados Unidos e a gente finalizou a aula falando sobre a Guerra de Secessão, tá? Só para dar uma relembrada bem rápido, 1860, Abraham Lincoln, o rei Abraham Lincoln, candidato da região dos Estados do Norte, ele ganha uma eleição, né, a candidatura a presidente de Jefferson Davis, que é o candidato do Sul, tá? Lembrando que o Sul e o Norte, desde as 13 colônias, eram muito diferentes na questão econômica, política e social, principalmente com relação à escravidão. O Norte usava como mão de obra predominante a mão de obra assalariada e o Sul a mão de obra escrava, né? Conforme os Estados Unidos vai se desenvolvendo economicamente e territorialmente, a diferença entre esses estados acaba se acentuando, levando após a eleição, a vitória de Abraham Lincoln, a declaração, né, onde os estados do Sul vão criar os Estados Confederados do Sul. Isso deflagra a Guerra de Secessão, de 1861 a 1865. Após 5 anos de um longo e sangrento conflito, a região norte ganha a guerra e ali no finalzinho da guerra, por volta de 1865, é criado com muito empenho, né, pelo Congresso Nacional, mas empenho eu falo por parte de Abraham Lincoln, tá? A 13ª emenda, que ela vai abolir a escravidão no território americano, certo? A gente não pode esquecer, tá, que desde a independência dos Estados Unidos, tá, o próprio nome diz Estados Unidos, quer dizer, as 13 colônias se uniram e formaram um país, Estados Unidos da América, tá? Na própria Constituição, a Constituição americana, ela dá muita liberdade aos estados dos Estados Unidos. Então, por exemplo, até hoje, cada estado tem a sua própria Constituição. Então, vou dar um exemplo. Um estado, o aborto é permitido, em outro não. Num estado, a pena de morte, no outro não. Então, quando a Guerra Civil acaba, apesar da 13ª emenda ter abolido com a escravidão, como os estados eles usufruem de uma grande liberdade legislativa, os estados do Sul não poderiam mais realizar a escravidão. Mas eles criaram um conjunto de leis segregacionistas. Isso a gente está falando, pessoal, aqui ó, da segunda metade do século XIX. Então o Sul perde a guerra, a escravidão ela é abolida, mas os estados do Sul, apesar da abolição da escravatura, eles criam um conjunto de leis segregacionistas, onde nos estados do Sul, vou dar um exemplo, né? Uma rua para branco, uma rua para negro. Até se vocês forem pesquisar no Google, vocês podem pesquisar ali na década de 20, 1921, 1940, 1950, vocês vão encontrar fotos de uma repartição pública, um bebedouro para branco, bonito, vistoso, e um bebedouro bem simples para os negros. Até, não sei se foi o último Oscar ou o penúltimo Oscar, uma atriz negra, ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. E eu não vi o filme, eu só vi algum trailer, mas eu sei da história, de 3 engenheiras negras que trabalhavam, cidadãs americanas, que trabalhavam na NASA, e vai chegar num determinado episódio onde uma delas pede para ir ao banheiro. E ela demora. Quando ela chega, o chefe diz, pô, mas por que demorou tanto? Porque como ela é negra, ela não poderia ir nos banheiros das mulheres brancas, que ficava em frente à porta do departamento dele. Ela teve que sair do setor dela, dar uma volta para ir no banheiro do negro para depois voltar. Isso, pessoal, a gente está falando de mulheres estudadas, de engenheiras, mas por serem negras, elas tinham que usar um banheiro diferente. E isso vai acontecer nos Estados Unidos até mais ou menos ali o finalzinho da década de 60, 1968, 1969. Porque a década de 50 e a década de 60 nos Estados Unidos, ela é marcada não só pela Guerra da Coreia ou a Guerra do Vietnã, mas ela é marcada pelo fortalecimento de um movimento contrário à segregação. E dentro desse movimento vão aparecer 2 figuras importantíssimas na história americana que eu digo, dos Estados Unidos e do continente americano. Martin Luther King
Só para frisar, essa foto aqui, pessoal, ela é uma foto de uma, eu vou chamar de uma organização que ela existe nos Estados Unidos até hoje, que a gente chama de Ku Klux Klan, ou KKKK. Essa organização, ela vai surgir nos Estados Unidos logo ali após o fim da Guerra de Secessão. E ela é uma organização extremamente racista. Ela chegou a ter ali no início do século XX, final do século XIX, 5 milhões de integrantes. A Ku Klux Klan, para ele, né, na mentalidade deles, né, o que eles consideram inferior? Homossexual, judeu, negro e latino-americanos. Não adianta a Aline ser loirinha, ser branquinha, ter o olho azul, ela é latino-americana. Então essa rapaziada da Ku Klux Klan, eles consideram inferiores essas etnias que eu falei agora. E essa é uma organização que surge logo após ali a Guerra de Secessão, certo? Por gentileza. Essa é uma foto do grande homem. Aline, se eu falar errado, tu me corrija, que eu ainda não sou um expert em inglês. I have a dream. I have a dream. A dream. I have a dream. I have a dream. Essa é uma frase desse homem. Esse homem negro, americano, ele lutou, ele é considerado até hoje um dos principais ícones da luta contra a segregação racial nos Estados Unidos, principalmente na região sul dos Estados Unidos. Tanto é, né, que ele teve uma morte muito trágica, ele foi assassinado por um radical branco. Mas graças a eles e a outros homens como Malcolm X, que também negro americano, de religião islâmica, já tinha uma posição contra a segregação um pouco mais dura. O que significa mais dura? Se os racistas são duros conosco negros, seremos duros com os racistas. Mas esses dois homens, seja Martin Luther King ou Malcolm X, tá? Eles lutaram pelo fim da segregação negra nos Estados Unidos. No caso do Luther King, ele foi assassinado por um radical branco. E no caso do Malcolm X, segundo as fontes que eu pesquisei, ele foi assassinado por uma organização negra contrário aos ideais dele. Quer dizer, como é que eu vou falar? Ele tinha um jeito de lutar, essa organização tinha um outro jeito, ele foi assassinado por um radical negro também. Mas são dois homens importantes, né, que lutaram. Tanto é que, às vezes eu pergunto para os alunos, por que a vitória do Obama nas eleições dos Estados Unidos para presidente 2 vezes, por que ela foi tão ovacionada no mundo todo? Porque a gente não pode esquecer que a população negra dos Estados Unidos está entre 13% a 14%. Os Estados Unidos, apesar de ter diminuído muito, graças a esses homens, o racismo e a segregação, é ainda um país muito racista. E a vitória do Obama, um presidente negro, num país que ainda é muito racista, aonde nasceu a Ku Klux Klan, aonde até o final da década de 60, do século 20, os negros eram proibidos de estudar em colégios públicos. A vitória do Obama não é só uma vitória dos Estados Unidos, mas uma vitória de todos nós, certo? Então, quando vocês estudarem algo sobre o movimento de segregação, esse movimento ele está dentro do movimento da contracultura, tá? Nunca se esqueçam dos nomes, Martin Luther King e Malcolm X, certo? Rapaziada, após a gente analisar ali o movimento de segregação dos Estados Unidos do final ali do século XX, a gente vai passar agora para um assunto bem importante, principalmente para a nossa história, para a história do Brasil, que é o período denominado de Segundo Reinado, tá? Só para enfatizar, o Segundo Reinado, diferente do primeiro, que foram 9 anos, e diferente do período regencial, que foram 9 anos, o Segundo Reinado ele vai de 1840 até 1889, então ele é um período bem longo. Ele vai compreender 49 anos, enquanto o primeiro reinado e o período regencial juntos davam 18 anos, tá? Como esse período ele é bem longo, ele tem fatos extremamente importantes como a Guerra do Paraguai, né, o ciclo do café, a gente vai dividir essa aula provavelmente em 2 partes. Então eu vou começar hoje e provavelmente eu acabo numa próxima aula, tá? Então no dia de hoje, nessa aula hoje, tá, a gente vai analisar principalmente a parte política do Segundo Reinado. Então o que quer dizer? A gente vai destacar aspectos referentes ao cenário político do Segundo Reinado e dar mais uma ênfasezinha bem no final ao ciclo do café, tá? Então
Então aqui, ó, quando em 1840, pessoal, acontece o golpe da maioridade, então que todo mundo já sabe, que já foi analisado em outras aulas, né? Dom Pedro II, ele, em vez de assumir com 18 anos o governo brasileiro, é através do golpe, um golpe principalmente liderado pelos liberais, tá? Ele assume o poder com apenas 15 anos de idade, e isso dá início ao segundo reinado. Esse período da história brasileira, diferente do primeiro reinado e do período regencial, que foram períodos extremamente conturbados no que tange a política, tange a economia, o segundo reinado, na sua maioria, então nos 49 anos, né, nos quase 49 anos desse segundo reinado, ele acabou se pautando pela estabilidade política e econômica. Isso com exceção dos primeiros anos que a gente vai analisar agora. Tá? Então o segundo reinado, diferente do primeiro e do período regencial, que foram períodos extremamente instáveis, o segundo reinado ele se caracterizou pela estabilidade política e estabilidade econômica, no caso política, com exceção dos primeiros anos, que vai ali por volta de 1840 a 1848. Tá? Um outro detalhe muito importante da gente analisar o segundo reinado foi o jeito como Dom Pedro II governou o Brasil. Obviamente que nos primeiros anos ele tinha 15 anos de idade. Por mais que ele fosse um jovem, que ele tivesse sido educado para ser imperador, ele era um adolescente com 15, 16, 17 anos. Então no início do seu reinado ele foi fortemente influenciado por grandes figuras da política brasileira. Isso é uma coisa óbvia, tá? Tanto que os primeiros anos são os anos mais conturbados do segundo reinado. Vou dar um exemplo. Quando o Dom Pedro ele assume com 15 anos, de prima, como os jovens dizem, né, ele forma um ministério de políticos liberais. Esse ministério, logo em seguida, ele é substituído por um ministério de conservadores. Lembrando, meus queridos, que durante o segundo reinado, os dois partidos que vão controlar a política brasileira, junto com Dom Pedro II, é o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então esse primeiro início do governo de Dom Pedro II, ora liberal, ora conservador, ele causa movimentos revolucionários. Esses movimentos que ali acontecem em 1842, 1844, 1840, são movimentos de cunho liberal, certo? E dentre esses movimentos a gente não pode deixar de destacar a Revolução Praieira. A Revolução Praieira, pessoal, é um movimento deflagrado lá na província de Pernambuco. São vários os motivos contra os comerciantes portugueses, contra o totalitarismo de Dom Pedro II. A gente não pode esquecer que a partir do momento que o período regencial acaba e Dom Pedro II se torna imperador, ele passa a usufruir do poder moderador criado por seu pai na Constituição de 1824. E no caso da província de Pernambuco, ele acabou substituindo um governador de Pernambuco por um governador não pernambucano. Então esses fatores econômicos e políticos vão causar lá em Pernambuco uma das mais importantes e violentas revoluções do segundo reinado, que na realidade vai ser a última, tá? Chamada de Revolução Praieira. Eu quero aqui a gente fazer uma análise que na última aula, no outro vídeo da aula de História, a gente falou sobre a Primavera dos Povos, aquele movimento lá na França em 1848, que eu falei, olha pessoal, é um movimento que acontece na França, se espalha pela Europa, vai influenciar o socialismo científico, a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, e eu falei que esse movimento, ele atravessou o Oceano Atlântico. E não é coincidência que a Revolução Praieira, ela foi deflagrada no ano de 1848. Então ela tem sim aspectos do socialismo utópico, ela tem aspectos, ela é estimulada pela Primavera dos Povos. E esse foi o nosso último grande movimento revolucionário, a gente pode de repente falar a última guerra civil que houve no Brasil durante o segundo reinado, marcado ali de 1840 a 1848 por uma certa instabilidade que após a Revolução Praieira acaba e o Brasil se torna politicamente e internamente um país estável. A gente não pode esquecer que não é o nosso foco do assunto agora, mas mais tarde a gente vai analisar um conflito, aliás, o último grande conflito de grandes proporções na América do Sul, que é a Guerra do Paraguai.
Então, internamente, após 1840, o segundo reinado ele prima pela estabilidade política interna, mas não externa, principalmente com seus vizinhos o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, certo? Conforme Dom Pedro II, pessoal, ele vai ficando mais velho, isso, se a gente estudar mais a fundo a vida dele, as cartas que ele escrevia, tá? O Dom Pedro II ele vai criar uma experiência, ele vai saber trabalhar com os dois partidos. Tanto que em 1847 ele vai criar o que alguns livros chamam de parlamentarismo às avessas. Lembre, o que é parlamentarismo? O que é um sistema parlamentarista? O povo elege o parlamento elege um primeiro-ministro, escolhe um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro vai governar como se fosse um presidente, mas ele não tem um mandato determinado. Se ele faz um bom governo, ele continua. 1 ano, 2 anos, 3 anos, o maior exemplo é Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, que governou por 10 ou um pouco mais de 10 anos. Isso é o parlamentarismo. Por que o parlamentarismo criado por Dom Pedro II ele é chamado de parlamentarismo às avessas? Porque Dom Pedro II, ali nos primeiros 10 anos do segundo reinado, ele cria um cargo de presidente de gabinete dos ministros. É a mesma coisa que um primeiro-ministro, mas diferente do que acontece em países como a Inglaterra. Antes da eleição parlamentar, Dom Pedro já nomeava esse ministro. Ele já era nomeado mesmo antes da eleição que escolheria o parlamento. E aí, normalmente, quando o parlamento era escolhido, normalmente qual era o partido que seria a maioria dentro do parlamento? O partido desse presidente de gabinete escolhido por Dom Pedro II. Mas aí vocês vão me perguntar, tá, professor, mas espera lá, não havia uma eleição para a escolha do parlamento? Como é que ele poderia garantir que o partido que ia ganhar é o partido daquele presidente de gabinete ou primeiro-ministro? Pessoal, na época, de acordo com a Constituição de 1824, o voto era homens acima de 25 anos que tivesse uma determinada renda e o voto era aberto. Então é uma coisa óbvia que vai acontecer lá na frente também na política do café com leite. A eleição era facilmente manipulada. Então por que o nosso parlamentarismo era às avessas? O imperador, usando da prerrogativa do poder moderador, escolhia o presidente de gabinete, que é a mesma coisa que o primeiro-ministro. Havia uma eleição para o parlamento, essa eleição era manipulada. Normalmente o partido que ganhava era o partido do presidente de gabinete. E não era o parlamento que decidia se o presidente saía ou não, se ele assumiria ou não. Era Dom Pedro II. Por isso que o nosso sistema parlamentarista era chamado parlamentarismo às avessas. O parlamento não tinha autonomia como existe na Inglaterra, Noruega, Suécia. O parlamento estava subordinado às ordens do rei, baseado no poder moderador. Apesar de nos primeiros anos ali do segundo reinado, o imperador até concedeu uma certa autonomia ao parlamento, mas mesmo assim ele estava sobre o comando de Dom Pedro II. Essa imagem, pessoal, ela mostra bem isso que eu falei agora. É uma imagem bem antiga, onde aqui no centro seria Dom Pedro II. Aqui tem duas estátuas, uma estátua representando o Partido Conservador e uma outra estátua representando o Partido Liberal. E o Dom Pedro II seria uma balança. O que significa isso? Como se chama parlamentarista, ele vai agradando ambos os partidos. Existe um ditado muito famoso, que acho que é um ditado da época, do século XIX, que diz o seguinte: nada mais conservador que um liberal, nada mais liberal que um conservador. Isso mostra o quê? Que a diferença entre os dois partidos ela era mínima. Na realidade, o objetivo almejado por ambas as agremiações políticas, isto é, partido político, é o poder. E Dom Pedro II soube espertamente se aproveitar disso. Tá? Um outro detalhe que a gente não pode esquecer, durante esse período de parlamentarismo às avessas, né, houve a implementação da Lei de Terras, em 1850. O que significa isso? Essa Lei de Terras, ela dava a posse à terra apenas para quem pagasse em dinheiro. O que significa? Que provavelmente, quase sempre, quem teria acesso à terra eram os latifundiários. Isso causou um problema no Brasil muito grande, principalmente porque
nesse período, que é um assunto que a gente vai citar num outro momento, o Brasil vai passar por algumas ondas migratórias, especialmente de imigrantes provenientes da Europa, entre eles alemães e italianos. Junto com a lei de terra, a gente não pode esquecer também, é a lei Eusébio de Queiroz, que a gente também vai tratar um pouco mais à frente, criada em 1850, que é a lei que vai proibir de forma definitiva o tráfico de escravos no Brasil. Não é a escravidão é dia 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea. A Lei Eusébio de Queiroz de 1850, ele proíbe o tráfico de escravos para o Brasil. Perfeito? Bom, então aqui a gente deu um apanhado geral, pessoal, sobre o cenário político do Brasil, que até o final, ali, até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, vai mudar pouco. De repente, mais para frente surge o Partido Republicano Paulista, mas em linhas gerais são esses dois partidos políticos que, junto com Dom Pedro II, vão governar o Brasil, até a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. No início da aula eu também falei que, além da estabilidade política, tá, o segundo reinado ele vai primar pela estabilidade econômica. A gente não pode esquecer, isso já foi estudado em sala de aula, que já lá no primeiro reinado, o Brasil começa a produzir café para exportar. Então lá já, na verdade, se a gente analisar bem, já na época que Dom João VI estava aqui no Brasil, lembra, 1808 a 1121, o Brasil já, mesmo sendo uma colônia, ele já começa a produzir o café com o intuito de exportar esse produto. Isso vai se desenvolver durante o primeiro reinado, e isso vai se fortalecer durante o período regencial, e durante o segundo reinado, pessoal, o café, ele vai ser, como a gente diz no linguajar econômico, o carro-chefe da economia brasileira. Aline, por gentileza. Então, agora a gente vai focar um pouco mais no porquê que no segundo reinado, muito mais do que a política, a estabilidade econômica ela foi total, ao ponto de, em alguns momentos na história do Brasil do segundo reinado, o Brasil entrar em atrito diplomático com a Inglaterra. Por quê? Inglaterra, como a gente sabe, desde o primeiro reinado, a gente dependia quase que exclusivamente dos empréstimos provenientes desse país. Com os obtidos do café, principalmente no segundo reinado, essa dependência financeira entre Brasil e Inglaterra, ela acaba diminuindo. Isso vai até acontecer um episódio mais lá na frente chamado A Questão Christian. Dê uma analisada na apostila, A Questão Christian. Tá? Então agora o nosso foco é o café. Por gentileza, Aline. Nossa, professor. Tá, mas peraí, agora eu pirei, porque o senhor está falando do segundo reinado, o senhor está falando de café e de repente aparece uma imagem da Revolução Industrial. Pessoal, o café, ele é um estimulante. Todo mundo sabe disso. Não é coincidência, então eu falei o que ali no início, o Brasil, já durante a permanência de Dom João VI, ali no início do século XIX, começa a produzir café para exportar. Essa produção vai se desenvolvendo durante o primeiro reinado, período regencial, até que no segundo reinado ela... Tudo em função da primeira Revolução Industrial e principalmente da segunda Revolução Industrial. Então a gente não pode deixar de analisar, a partir da primeira Revolução Industrial, metade do século XVIII na Inglaterra, a sociedade europeia se torna mais dinâmica. Então são horas de trabalho e isso demanda estimulantes, as pessoas vão consumir mais estimulantes, principalmente o café. Né? A segunda Revolução Industrial é muito mais. Eu vou fazer uma coisinha, Aline, não se assuste que tudo faz parte da aula, por favor. Faltou luz. Eu não consigo apagar outra. Aonde eu quero chegar, pessoal? Uma das principais características da segunda Revolução Industrial foi que o ser humano passou a produzir, armazenar e fornecer energia elétrica. Segunda Revolução Industrial, metade do século XIX,
metade do século XIX, 1850, 1850 no Brasil, segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, com o surgimento, ou aliás, a produção de energia, as sociedades, principalmente das grandes cidades como Nova York, Londres, Madrid, Lisboa, se tornam mais dinâmicas. As cidades agora funcionam 24 horas. As pessoas trabalham mais, as pessoas querem se divertir mais. E aí vai haver um aumento no consumo de estimulantes, dentre eles o café. Então não tem como a gente não relacionar o ciclo do café no Brasil, principalmente do segundo reinado, com a primeira e principalmente a segunda revolução industrial. Eles estão relacionados ainda. Ali, a próxima imagem, por gentileza. Segundo alguns dados históricos, o café teria surgido no Brasil, teria vindo ao Brasil da África para o Brasil, ou da África, que francês foi para a Europa